Olá amigos da ZN Garage, hoje a gente vai conhecer esse carro que acabou de chegar no acervo, que é esse Opala Coupé Diplomata com motor 4 cilindros 1988. Marrom por fora, marrom por dentro, com tudo que tinha direito naquele ano de 1988, que foi a despedida do Opala. Com vocês, esse belo Opala Coupé 1988 na configuração Diplomata, que era a mais cara, a mais equipada e a mais luxuosa no fim dos anos 80. Esse carro aqui é a despedida. O último ano desse carro foi em 1988 e ele tinha várias inovações e evoluções possíveis dentro da linha Opala e coisas que a gente não vê mais nos carros médios de hoje em dia. E o Opala nessa época era um carro que já estava envelhecido, mas a gente pode dizer que ele envelheceu muito bem, né? Se vocês olharem bem, essa carroceria dele que surgiu, né? O Opala teve uma geração só. Ele surgiu ali no início dos anos 70, assim como um coupé, duas portas. A gente está falando de 20 anos de intervalo com o mesmo carro. Então a gente percebe que a GM fez o que dava para poder modernizar, né, esse carro. Quando vocês olham o para-choque, já era o chamado para-choque envolvente, com saia, aqui a grade já integrada com os faróis. O farol não era quadrado, né? Já tinha uma coisa mais de trapézio, né? Formando aqui com a grade um conjunto elegante. Ainda tinha o recorte reto, né, dos anos 80, que surgiu ali em 80 exatamente, mas eles modernizaram bem. O para-choque não era preto, era cinza, ele combinava bem com esse friso inferior, ó, escrito Diplomata SE. Nessa época a GM deu uma atualizada no Monza também, no Chevette ia modernizar ele depois, né, nos anos 90 de novo. Ele tinha coisas ainda antigas, os frisos cromados, né, essa coisa cromada já era considerada antiga na época, ó. Todos os vidros tinham o friso cromado e essa carroceria coupé na época era considerada já antiga, mas mesmo assim a GM fez o possível para modernizar esse carro. Ó, de novo, olha o para-choque cinza envolvente com polaina integrada ali. Essa lanterna traseira aqui eu sempre achei muito bonito, ó, lanternas originais. Todos os detalhes desse carro são originais, menos as rodas. De fato o Opala ele era um carro médio, mas para nós assim no Brasil ele era quase um carro de luxo. Primeiro porque não tinha nada importado, não tinha BMW, Audi, Mercedes, as importações eram proibidas e o nosso mercado era bastante antigo. Então, embora ele no porte fosse um carro médio, ele era um carro topo de linha e só quem podia comprar esse carro ali em 88 era só quem tinha muito dinheiro, tempos de inflação, tempos de crise, e o Opala sobrevivendo a tudo isso na preferência dos seus fiéis consumidores que compravam linha Opala. Nessa época, como eu comentei com vocês, o Brasil vivia mais um tempo de muita inflação, de muita crise, o preço dos carros subia sem parar, né? E mesmo assim a produção não atendia a demanda que existia. Na época, o motor 6 cilindros era um motor bastante gastão, mesmo para um público que comprava um carro mais caro como o Opala. Então você podia ter a opção de usar um 4 cilindros, que é esse modelo aqui, no motor, na versão mais cara do carro, né? Esse daqui, por exemplo, é equipado com direção hidráulica e ar-condicionado. Então ele tinha todos os opcionais de época, menos o motor 6 cilindros e sim o motor 4 cilindros. Mas ó, o ar-condicionado dele gelando, uma peça importada dos Estados Unidos, ó, Harrison, General Motors, Lockport, New York, Air Conditioning, né? O equipamento de ar-condicionado que vinha de modelos americanos da GM, né? Isso acho que podia importar na época porque a GM trazia dos Estados Unidos. Aqui o radiador dele foi redimensionado, esse radiador não é original, mas dá uma refrigeração melhor para o carro, mas reservatórios, tudo ali, ó, original da GM, você vê GM em tudo. Então é um carro muito bem mantido ao longo desse tempo, é um Diplomata e é um motor 4 cilindros. Agora, mesmo sendo um Diplomata, que era a versão mais cara que o Commodoro, nessa época tinha até o Opala SL também, o modelo de entrada, esse modelo topo de linha aqui, ele tinha um motor 4 cilindros e não os 6 cilindros que era mais comum no Diplomata. E é fácil de explicar isso olhando o contexto daquela época. E caprichos que tinham na época, né? Aqui a gente olha, por exemplo, a manta acústica, né? A manta era uma coisa para poder manter o carro mais silencioso.
O 4 cilindros ele não tem aquele ronco envolvente dos 6 cilindros, mas é um carro mais silencioso, mais estável. Eu gosto muito desse motor e aqui ele cabe muito bem, porque o carro é puro conforto. Ele está um pouquinho mais baixo, rodas Aro 15, né? Essas rodas aqui diferentes, vocês já conhecem, pneus Cooper Cobra, que são novinhos, pneu 215 6015, e deu um ar mais atual para esse nosso Opala Coupé. Na minha opinião, ficou muito bonito. Outra coisa que era muito antiga já neste Opala aqui, ó, essa coisa de interior marrom. O brasileiro nunca foi fã de interior colorido. Nos anos 60 tinha muita coisa colorida, o próprio Opala tinha opções de cores internas, a linha do Galaxy, a linha Dodge, tinha essas, né, opções de você trocar, eu quero vermelho, eu quero azul, eu quero verde, igual nos Estados Unidos, e foi sumindo. Tudo foi ficando assim ao preto, né? Se resumindo ao preto. Eu gosto muito do marrom. E o Opala era um carro muito bem acabado, feito para um público exigente na época. Sabia que estava comprando um carro antigo, mas ao mesmo tempo queria essa coisa mais chique, né? Do Opala. Aqui você vê que ele tem carpete marrom, bancos marrom em veludo. Olha o acabamento dessa porta aqui, ó, num veludinho também, com curvinho, puxador marrom claro. Ele tinha muito charme esse carro, embora muita coisa ainda fosse na cor preta, né? O volante na cor preta, a alavanca do câmbio, o fundo do painel quadrado, que era já um painel antigo na época. Então todo o conjunto era muito antigo, era muito conhecido, mas o consumidor que comprava Opala gostava desse interior espaçoso, confortável do Opala. E como eu disse, esse carro era completão. Completão, porque ele tem aqui no painel de fundo branco, painel que surgiu ali no início dos anos 80, ó, ele tem contagiros, ele tem o indicador do combustível e da temperatura, isso aqui ok, que é comum, mas ele já tinha contagiros, na época não era muito comum isso, as luzes espia, acionamento do farol, o dimmer, né, a luz para poder, a luz interna do painel, que é legal, as saídas de ar-condicionado na cor preta. Esse carro mais completo vinha com toca-fitas na época, as fitas que ficavam aqui, ó, né, você apertava o botãozinho para ela poder sair, o pessoal guardava nos toca-fitas. Esse foi atualizado por um rádio Bluetooth comum, né? O desembaçador traseiro, acendedor de cigarros, esse relógio quartz digital que na época era uma coisa muito moderna, e os controles de fluxo de ar. Como ele tem ar-condicionado, esse é o painel de comando do ar-condicionado e o câmbio manual de 5 marchas. Ninguém gostava de carro automático, tinha má fama, né, o carro automático, então aqui ele usava a transmissão manual de 5 velocidades nessa versão aqui. Aqui o carro está ligado, direção hidráulica, que era muito difícil de ter nos carros brasileiros dessa época. Ele tem o vidro elétrico, né, o controle aqui embaixo, ó. O vidro elétrico também, grande maioria dos carros, até os carros médios, o padrão não era ter vidro elétrico, era vidro manual. Ar-condicionado então era coisa muito rara. Nessa época você tinha opção de ar-condicionado em carros mais caros, Escort XR3, o próprio Monza, né, nas versões mais caras ar-condicionado, nas básicas não tinha ar-condicionado. A Fiat tinha a linha ali do, vamos pegar o sedã, ela não tinha Tempra ainda, ela tinha o Premium. Você tinha o CSL, né, as versões mais caras, os esportivos com opção de ar-condicionado. O Gol GTI, que era um dos carros mais caros da época, era o único com injeção eletrônica. Os carros eram muito simples, né? O Collor até falava, o presidente da época, falava que os carros ali em 89, eles eram carroças. E de certa forma ele não estava errado, né? Os carros eram projetos muito antigos ou projetos de alguns anos atrás da Europa. O Opala mesmo era um projeto da GM do fim dos anos 60 que ainda sobrevivia e ainda ia sobreviver por um tempo. Ele ia até 1992, justamente com essas versões aqui. Fato é assim, esses carros mais maduros, né, que a gente tem, o Opala, que já era um carro de muito tempo de mercado, ele só foi melhorando com o tempo. E essa é uma versão especial, uma versão de despedida, a mais equipada, que era um Diplomata, na sua versão ali com motor 4 cilindros. Muita gente diz, ah, que pena, os 6 cilindros era melhor, mas é uma configuração rara para um carro topo de linha, por isso que esse Opala aqui é tão legal. Opalão, Opalão, como esses carrão são bons. Olha, eu sou ruim de música, mas eu sei apreciar muito bem
um Opala, e eu acho que como esse carro foi envelhecendo bem ao longo do tempo, né? Podiam até falar na época, o Monza é muito melhor, o Monza era mais moderno, o Monza roubava vendas do Opala, isso é verdade, né? O Monza era um pouco mais compacto, projeto mais moderno, igualmente confortável, mas eu acho que um Opala era muito mais carro, né? No final dos anos 80, essa versão aqui completaça, né? Que é um diplomata, ó, com direção hidráulica, com vidros elétricos, com travas elétricas, com rádio toca-fitas, né, na época, muito legais, câmbio de 5 marchas e conforto do ar-condicionado, que eu fiz questão de deixar ele aqui ligado para vocês conferirem. Mesmo sendo um 4 cilindros, né, esse motor nunca ficou devendo em desempenho para o Opala, não. Claro que um 6 cilindros tinha mais torque, mas nem tinha muito mais potência assim, né? Então o 4 cilindros dava conta do recado. O 6 cilindros é um carro mais mítico assim, né? Ele acabava andando igual aos motores V8 ali da linha Dodge, do Galaxy, da época. Então o 6 cilindros acabou assim, sendo um motor maior, um motor que a galera curte mais. Mas eu gosto muito, sou fã do motor 4 cilindros, ele era antigo também. E aqui no Opala o rodar era bastante macio, o desempenho era muito bom e o consumo era muito bom também para um carro desse tamanho e com esse peso, né, no caso aqui do Opala. E o Opala é interessante, né? Nessa época ele era o carro do consumidor mais velho, uma coisa parecida com o que é o Corolla hoje. Então você tem um carro que tem esse perfil do consumidor mais consolidado, digamos assim. Era o carro do médico, era o carro do advogado, era o carro daquelas pessoas que tinham uma posição já consolidada. Lembrando que na época não tinha nada de modelo importado, né? Esses carros que existiam no mercado eram todos carros nacionais. Era para quem podia pagar pela versão mais completa do Opala, como era essa daqui. O fato dele ter o Monza muito próximo ali, né, e um carro mais moderno, aquelas pessoas que não queriam a visão de ter um carro antigo na garagem acabavam indo para o Monza. Aí veio o Monza Classic, por exemplo, né, que era para pegar um pouco mais desse consumidor aí indeciso e migrar para o Monza, que era um carro mais barato de ser produzido do que o Opala, que já era um carro mais antigo. De qualquer forma, o Opala ainda ficou uns bons anos, né? Ele ficou 89, 90, 91 e 92. Só em 92 é que ele se despediu para a chegada do Ômega, e o Ômega sim ficou como o carro mais caro e o carro das pessoas que tinham dinheiro na época, ali naquele ano de 1992. O Opala 4 cilindros, ele é bastante equilibrado, né, no desempenho dele, como eu falei para vocês. Ele era um carro bem macio, bem confortável, bem espaçoso, mais espaçoso do que o Monza. E embora fosse um projeto antigo, ele tinha um custo interessante naquela época para quem queria comprar, para quem queria continuar na linha do Opala, era uma excelente opção. E o motor do Opala 4 cilindros eu mostrei para vocês, ele rende 82 cavalos e uma boa faixa de torque, né? 17 kg de torque, tração traseira, um 0 a 100 que não é muito animador, né? Um 0 a 100 bem elevado, aí exige quase 16 segundos para chegar a 100 por hora, a velocidade máxima por volta de 150 por hora. E para um carro desse tamanho, né, um carro de quase 1.300 quilos, o consumo não é elevado não. Essa versão que é álcool, né, quase todo carro dessa época é etanol, ele fica ali entre 6 e 9, e se fosse um carro a gasolina ia ficar entre 7 e 11 quilômetros aí na estrada. Eu não acho o Opala gastão pelo tamanho, pelo porte do carro, e a manutenção dele até hoje é bastante fácil, você encontra peça em qualquer lugar. Não é difícil manter um Opala, tirando, é lógico, os itens de acabamento que você já não acha em lugar nenhum. Painel, volante, botões, esses itens de acabamento são super difíceis, mas o Opala é um dos mais concorridos carros antigos aí, e um dos que mais valorizou também. Hoje você encontra Opala aí 4 cilindros, se for dos anos 80, os mais em conta, na faixa de uns 40 mil. Se for versões últimas aí de 50 a 60 mil, se for da década de 70, os primeiros modelos, é um carro que passa facilmente aí dos 100 mil reais. Então é um carro que valorizou muito, como todo carro antigo, mas um belo clássico brasileiro, o Opala. Eu vou continuar dando essa voltinha aqui com esse carro.